Eu enterrei o meu sogro vivo no porão da casa de família em Sintra, não com terra úmida e vermes rastejantes, mas com o peso das suas próprias mentiras, que ele cavou ao longo de décadas como um túmulo autoescavado. Ele pensou que o dinheiro era o seu Deus, e eu, o seu servo humilde, mas na noite em que ele me empurrou escada abaixo, com o crânio latejando contra os degraus de carvalho envelhecido, jurei que o faria engolir cada euro que me extorquira, até que o veneno da culpa o corroesse por dentro. E o pior? Ele implorou por misericórdia no final, não a mim, mas ao espelho rachado que refletia o monstro que ele sempre fora, um homem que trocara a família pela ganância num país onde o mar devora os fracos sem piedade. Aquele empurrão não foi um acidente, foi o clímax de uma ópera de humilhações que começara anos antes, quando eu, um filho da classe média baixa de Lisboa, casei-me com a sua filha, a delicada Isabel, que ele tratava como uma joia de herança, não como uma mulher livre. Lembro-me do dia do casamento na sede de Lisboa, o sol filtrando-se pelos vitrais em feixes de luz que dançavam sobre o altar como promessas falsas. Ele, o João Manuel Ferreira, um antigo banqueiro que sobrevivera à crise de 2008 devorando os sonhos alheios, apertou a minha mão com um sorriso que cheirava a tabaco caro e segredos podres. Bem-vindo à família, rapaz, disse ele, mas os seus olhos, frios como o Tejo em inverno, já calculavam quanto eu valeria no seu ledger invisível. Eu era engenheiro civil, ganhava o suficiente para um apartamento modesto no bairro Alto, mas para ele, isso era migalhas. 4.000 euros por mês, murmurou ele na recepção, enquanto a orquestra tocava fado melancólico, para manteres o padrão Ferreira. Ou queres que a minha Isabel volte a comer pão com sardinha como nós velhos tempos? Eu ri, achando que era uma piada de sogro autoritário, daqueles que testam o guenro com ironia portuguesa afiada. Mas não era. No mês seguinte, o primeiro envelope chegou ao nosso correio, um bilhete escrito à mão, com o brasão da família gravado em cera vermelha, exigindo o pagamento pontual. É pelo bem dela, justificava ele, como se o dinheiro fosse um bálsamo para as feridas da alma. Isabel, com os seus olhos castanhos que pareciam poças de azeitona madura, suplicava-me para ignorar. Ele é assim, amor, desde que a mãe morreu no parto. A culpa o consome. Mas eu via a verdade nua, ele usava-nos como escudos contra a solidão, e o preço era a nossa dignidade. Lisboa, a cidade das 7 colinas que sobe e desce como um coração ofegante, tornara-se o nosso palco de luta. Eu trabalhava de sol a sol em obras no Rocio, poeira nos pulmões e suor nos olhos, enquanto ele, reformado na sua vila em Cascais, bebia porto e contava fortunas que já não existiam. Os meses viraram anos, e os 4.000 euros tornaram-se uma corrente invisível ao meu redor. Eu pagava, não por medo, mas por amor a Isabel, que florescia na nossa casa como uma buganvília trepadeira, cheia de risos e planos para um filho que nunca veio. Mas o ressentimento fermentava em mim como vinho azedo nas caves de Óbidos. Ele aparecia sem aviso, o seu Mercedes prateado estacionado de viés na rua estreita, e entrava como um rei destronado, inspecionando os armários como se fôssemos devedores em falência. Onde está o meu chá de Darjeeling? Resmungava ele, enquanto eu engolia o orgulho e servia a bandeja. Isabel média as discussões com a graça de uma dançarina de fado, mas eu via as fissuras, as noites em que ela chorava no banho, o vapor embaçando o espelho como as lágrimas que não caíam. Foi numa tarde de outono, com as folhas das castanheiras no chiado a cair como confetes de um carnaval esquecido, que a tensão estalou. Ele viera cobrar o pagamento atrasado, eu perdera um contrato por causa de uma greve no Porto, e os euros evaporaram como névoa matinal. Tu és um fracasso, rapaz, cuspiu ele na nossa sala, o ar pesado com o cheiro de pastéis de nata que Isabel assara para apaziguar. Casaste-te acima da tua liga. Dá-me o dinheiro, ou levo-a de volta. As palavras acertaram-me como um murro no estômago, e eu ergui-me, os punhos cerrados, o sangue a pulsar nas têmporas como o sino da Basílica dos Mártires ao longe. Isabel interveio, as mãos trêmulas no braço dele. Pai, por favor. Mas ele, cego pela fúria de um homem que via o mundo como um balanço em débito, empurrou-me. Não com força calculada, mas com o desespero de quem sabe que o fim se aproxima. O mundo rodopiou em câmara lenta. Os meus pés tropeçaram no tapete persa que herdáramos da avó dela, e o corrimão de ferro forjado, frio e implacável, escapou-se das minhas mãos. Desci os degraus da escada interna, aqueles 16 degraus que ligavam a sala ao hall de entrada, esculpidos em madeira de sobreiro centenária, num turbilhão de dor e raiva. O primeiro impacto foi no ombro, um estalo seco como ramos partidos, o segundo, na costela, que se deu com um gemido surdo, e o último, na cabeça, contra o último degrau, onde o sangue se espalhou como vinho tinto num linho branco. Ouvi o grito de Isabel, um lamento primal que ecoou pelas paredes caiadas, e o silêncio posterior de João Manuel, que ficou lá em cima, imóvel, os olhos vidrados como os de um touro após a cornada fatal. Acordei no Hospital de São João, em Lisboa, com o cheiro de desinfetante misturado ao aroma salgado do Tejo que entrava pela janela entreaberta. Isabel velava ao meu lado, o rosto inchado de choro, as mãos entrelaçadas nas minhas como âncoras no mar de tormenta. Ele não quis, murmurou ela, mas eu via a dúvida nos seus olhos,
o mesmo véu que cobria a cidade quando a neblina do oceano invade as ruas. Os médicos falaram em concussão, fraturas, semanas de recuperação, mas eu só pensava no vazio que o empurrão criara, um abismo onde o amor pela minha mulher lutava contra o ódio pelo monstro que a gerara. Quando ele apareceu 2 dias depois, com um ramo de flores silvestres colhidas nas encostas de Sintra, rosas espinhosas que cheiravam a hipocrisia, eu sorri pela primeira vez desde o tombo. Desculpa, filho, disse ele, a voz rouca como cascalho sob rodas. Foi um acidente. Paga o que deves, e esquecemos. Mas eu não esqueci. Naquela noite, deitado na cama do hospital com o teto branco a girar como um carrossel de memórias, planejei a vingança. Não seria rápida, como uma navalha no escuro das vielas de Alfama, seria lenta, como o fado que se arrasta na alma, infiltrando-se nas veias até paralisar o coração. Ele achava que o dinheiro era o seu poder. Eu usaria isso contra ele, sendo uma teia de deudas falsas, de segredos desenterrados, até que o império que ele construíra, não de tijolos, mas de mentiras, desabasse sobre a sua cabeça. Isabel. Ela seria o meu escudo, ou a minha vítima colateral, num jogo onde o amor e o ódio dançam tango sobre o precipício. Os dias seguintes foram um ritual de fingimento. Eu regressei a casa devagar, apoiada em Isabel como um ferido de guerra nas ruas empedradas de Moraria, onde os ecos de Amália Rodrigues ainda sussurram nas sombras. O apartamento no bairro Alto, com as suas janelas de guilhotina que rangiam ao vento atlântico, tornara-se uma prisão dourada. João Manuel ligava todos os dias, não com preocupação genuína, mas com lembretes velados: recupera-te rápido, rapaz. Os 4.000 não se pagam sozinhos. Eu respondia com voz fraca, o tom de um homem quebrado, mas por dentro, o fogo alastrava como um incêndio em pinhal na Serra de Monsanto. Comecei a investigar, não com fúria cega, mas com a precisão de um engenheiro que mede fundações antes de erguer paredes. A primeira pista veio de um antigo colega de banco, um tipo chamado Rui, que bebia gin tônicos no bar A Tasca do Chico, no cais do Sodré, onde o cheiro de mariscos grelhados se mistura ao suor dos estivadores. Teu sogro. O João Ferreira era o rei das offshores nos anos 90, confidenciou ele uma noite, os olhos brilhando sob as lâmpadas de Edison penduradas como frutos maduros. Escondeu milhões nas Ilhas Caimão durante a Troika, deixando clientes na rua. Mas o diabo é que o IRS está atrás dele há anos. Era ouro puro. João Manuel não era vítima da crise, era o carrasco, um abutre que bicava os ossos dos mais fracos enquanto fingia piedade. Eu comecei a compilar extratos falsos, e-mails anónimos para o fisco, pistas plantadas como sementes de vingança em solo fértil. Isabel notava a mudança em mim, o modo como eu me perdia em pilhas de papéis à mesa da cozinha, o brilho febril nos olhos quando ela me beijava a testa. O que estás a fazer, amor? Perguntava ela, os cabelos soltos como ondas do Douro. Eu mentia com beijos, dizendo que era pelo nosso futuro, um negócio para nos libertarmos da ajuda dele. Mas a verdade era mais sombria, cada documento forjado era um prego no caixão dele, e eu martelava com deleite secreto, sentindo o prazer proibido de quem segura o martelo da justiça pessoal. Lisboa, com as suas trames rangentes subindo a colina como almas penadas, testemunhava o meu renascimento, de vítima a predador, num ciclo eterno que o fado tanto ama. A teia apertava-se devagar, como as raízes de uma oliveira antiga que fendem a rocha em Alentejo, paciente e inexorável. Eu contactei um advogado discreto em Coimbra, um homem de fato cinzento e sotaque arrastado como o vinho verde que ele bebia, especialista em fraudes fiscais. Podes provar? Perguntou ele no café à brasileira, onde os fantasmas de poetas como Camões param no ar carregado de aroma à pastelaria. Eu mostrei-lhe os ficheiros, não todos verdadeiros, mas o suficiente para acender o pavio. Ele vai queimar, garantiu ele, e eu paguei-lhe em numerário, notas amassadas que cheiravam a suor e traição. Enquanto isso, mantinha as aparências, visitas semanais à vila em Cascais, onde o Atlântico batia nas falésias como um coração irado, e João Manuel, alheio, discorria sobre os velhos tempos, os bancos que caíram e as fortunas que salvou, as dele, claro. Numa dessas tardes, com o sol poente tingindo o céu de laranja como sumo de laranja de Algarve, ele confidenciou-me o seu medo mais profundo. Estávamos no terraço, o vento salgado agitando as cortinas de linho, e ele, com um copo de moscatel na mão trêmula, disse: sabes, rapaz, a vida é como o mar aqui embaixo. Dá e leva sem aviso. Eu levei demasiado, talvez. Os seus olhos, outrora afiados como lâminas de navalha, agora turvos como o Tejo após uma tempestade, procuravam absolvição em mim, o genro ferido. Eu assenti, o estômago revirando-se com náusea disfarçada de empatia, e respondi: todos erramos, pai. O importante é corrigir. Ele riu, um som rouco como folhas secas no outono lisboeta, e ergueu o copo, aos erros que nos enriquecem. Naquele momento, jurei que o seu erro final seria implorar pela minha misericórdia, não pela dele. Isabel começou a questionar mais. As noites em que eu saía, para reuniões de trabalho tornavam-se longas,
e ela, com a intuição afiada de uma mulher que cresceu entre as intrigas de uma família de classe alta em decadência, farejava o perigo. Estás diferente, Miguel, disse ela uma noite, enquanto preparávamos o jantar, bacalhau à brás, o prato que unia as nossas raízes, com ovos estaladiços e cebola que picava os olhos como lágrimas não choradas. É como se o acidente tivesse acendido um fogo que não apaga. Eu parei, a faca suspensa sobre o peixe desfiado, e olhei para ela, a curva suave do pescoço, o colar de pérolas que herdara da mãe, um lembrete de heranças envenenadas. É por ti, Isabel. Para nos libertarmos dele. Ela baixou os olhos, e eu vi o conflito, o amor pelo pai contra o amor por mim, uma espada de Damocles suspensa sobre o nosso leito. A primeira rachadura no escudo dele veio rápido. Uma carta do fisco chegou à vila, selada com o brasão da República, acusando-o de evasão fiscal em montantes que fariam curar um contrabandista de Porto. Ele ligou-me em pânico, a voz um guincho que ecoava como o grito de gaivotas no cais de Belém. Miguel, o que é isto? Diz-lhes que é erro. Tu conheces gente nas obras, arranja-me um favor. Eu fingi surpresa, o telefone colado à orelha enquanto passeava pelo terreiro do paço, os arcos de pedra testemunhando séculos de intrigas reais. Calma, pai. Eu ajudo. Mas vais ter de me contar tudo, os offshores, os clientes que deixaste na lama. Ele hesitou, o silêncio pesado como chumbo, e então, num fôlego, confessou, as contas nas Caimão, os subornos a inspetores durante a Troika, a ruína de famílias como a minha para salvar a sua. Cada palavra era um tijolo na muralha da sua prisão autoimposta. Eu gravei tudo, claro. O gravador minúsculo no bolso do casaco, um brinquedo tecnológico comprado no Chiado Electronics, capturava cada sílaba como uma confissão num tribunal eclesiástico. Bom, pai, disse eu ao desligar, agora pagamos o que deves, não a mim, mas ao país. Ele implorou por discrição, oferecendo mais do que os 4.000, 10, 20.000 para calar a boca. Mas eu recusei, com um sorriso que ele não via através das ondas. Não é sobre dinheiro, pai. É sobre justiça. Naquela noite, enviei o áudio para o advogado em Coimbra, e o mecanismo rangeu em marcha, denúncias anónimas, audiências marcadas, o rolo compressor do Estado português, lento mas implacável como uma maré alta em Aveiro. Enquanto o cerco se fechava, o meu casamento fraturava. Isabel descobriu os ficheiros no meu portátil, escondido atrás de pastas de projetos de engenharia, pontos sobre o Douro que nunca construí, metáforas da minha própria travessia impossível. Isto é loucura, Miguel, gritou ela na cozinha, as lágrimas escorrendo como chuva de verão nas vidraças. Estás a destruir a minha família por vingança. Ele é o meu pai. Eu segurei-a pelos ombros, sentindo os ossos delicados sob a camisola de lã, e sussurrei, ele destruiu a nossa, Isabel. Cada euro que paguei era um pedaço de mim que ele roubava. E o empurrão? Isso foi a gota. Ela debateu-se, o rosto contorcido em agonia, um espelho da minha própria alma rasgada. Eu amo-te, mas isto é veneno. Ela saiu, batendo a porta que ecoou como um tiro no bairro alto adormecido, e eu fiquei sozinho com o silêncio, o cheiro de bacalhau queimado pairando como remorso. Dias viraram semanas, e o isolamento alimentou o meu plano. Eu trabalhava menos, fingindo convalescença, mas na verdade, tecia alianças sombrias, um jornalista do Público, um tipo cínico chamado Vasco que odiava tubarões financeiros desde que a crise lhe roubara o emprego, uma ex-amante de João Manuel, uma mulher de Setúbal com cicatrizes emocionais e uma língua afiada como faca de cozinha. Ele prometeu-me o mundo e deixou-me com nada, confidenciou ela num café ribeirinho, os olhos duros como o granito das falésias. Eu dei-lhe o número dele, e o veneno fluiu, chamadas anónimas, rumores espalhados como sementes de eucalipto em floresta seca. O nome de João Ferreira começou a circular nos círculos de Cascais, não como o patriarca respeitado, mas como o vigarista que vendera a alma pelo euro. O golpe seguinte foi pessoal. Eu plantei evidências na vila durante uma visita de reconciliação. Isabel voltara, frágil como porcelana rachada, implorando tréguas. Enquanto ela e ele jantavam no salão com vista para o mar, eu desci ao escritório, o ar poeirento cheirando a livros de contabilidade amarelados e uísque envelhecido. Abri o cofre com a combinação que ele me dera anos antes em Confiança Tola, 1808, ano da invasão francesa, ironia cruel para um homem que traía a pátria fiscal. Dentro, pilhas de documentos, contratos falsos, transferências para paraísos fiscais. Eu fotografei tudo, adicionei anotações incriminadoras com caligrafia que imitava a dele, prática de noites insones com amostras de cartas antigas. Quando saí, o sol nascente banhava as ondas em ouro, e eu sentia-me Deus, moldando o destino com toques digitais. Ele sentiu o cerco. As chamadas tornaram-se diárias, suplicantes. Miguel, filho, o que se passa? O banco congelou as contas. Eu respondia com calma fingida, o coração batendo como tambor de procissão em Évora. Deixa-me ajudar,
pai. Conta-me mais. E ele contava, cada segredo um laço mais apertado. Isabel, dividida, confrontava-me à noite, para com isto, ou perdes-me. Mas o amor, outrora puro como o vinho de Dao, agora azedava com dúvida. Eu beijava-a com desespero, prometendo o fim próximo, mas no fundo, sabia, a vingança era um amante ciumento que devorava tudo. O outono em Portugal é uma estação de transições brutais, onde o calor do verão se rende ao vento cortante do norte, e assim foi com a queda de João Manuel. As audiências no Tribunal de Lisboa começaram num dia chuvoso, com o céu sobre o castelo de São Jorge a chorar como viúvas de salazarismo. Eu não fui, claro, o vingador invisível, operando das sombras como um agente da PIDE em tempos idos. Mas Isabel foi, arrastada pelo dever filial, voltando para casa com o rosto pálido como giz, os olhos vazios como as ruas desertas do Chiado após um concerto de fado. Ele negou tudo, murmurou ela, desabando no sofá de veludo gasto. Mas os documentos? Eles têm a assinatura dele. Como é possível? Eu abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo contra o meu, e sussurrei mentiras doces. Alguém o traiu, amor. Talvez um sócio antigo. Dentro de mim, o triunfo latejava como uma ferida aberta, doce e purulenta. Os jornais pegaram fogo. O público estampou a manchete, ex-banqueiro de Cascais acusado de fraude milionária, a face oculta da crise. A foto dele, tirada anos antes num gala no Casino Estoril, com o smoking impecável e o sorriso de predador, contrastava com as descrições atuais, um homem encurvado, os cabelos grisalhos desgrenhados como algas na praia da Ericeira. Vasco, o jornalista, ligou-me para agradecer, o teu sopro foi ouro, Miguel. Isto vai longe. Eu ri baixinho, imaginando João Manuel a ler as palavras, cada uma como uma lâmina cravada na carne. Ele ligou naquela noite, a voz um sussurro quebrado pelo choro, eles me arruinaram. A família. O que dirão? Pela primeira vez, ouvi vulnerabilidade genuína, não a pose de patriarca, mas o lamento de um homem nu perante o abismo. Ajuda-me, Miguel. Paga um advogado bom. Eu dou-te tudo o que pedires. Era o momento. Tudo? Perguntei, a voz calma como o Douro em dia sereno. Incluindo os 4.000 por mês, retroativos. Ele engoliu em seco, o som audível através da linha, e concordou. Assim começou a segunda fase, não mais extorsão dele para mim, mas o inverso. Eu contratei o melhor advogado, o mesmo de Coimbra, agora com um sorriso de tubarão, e fiz com que João Manuel assinasse confissões parciais, para mitigar danos, como o homem explicou. Cada assinatura era uma rendição, e eu colecionava-as como troféus no museu pessoal de humilhações. Enquanto isso, o dinheiro fluía ao contrário, ele vendia ações, joias da falecida esposa, até pedaços da vila, transferindo somas obscenas para uma conta que eu controlava, disfarçada como Fundo de Defesa Legal. 4.000 por mês. Agora eram 10, 20, devorando o que restava do seu orgulho. Isabel afundava-se na depressão, um nevoeiro que envolvia o nosso apartamento como a neblina que sobe do Tejo nas manhãs frias. Ela parou de cozinhar, os pastéis de nata substituídos por pratos prontos do Pingo Doce, e as noites eram preenchidas por silêncios pesados, interrompidos apenas pelo zumbido distante dos elétricos na rua. Estás a matá-lo, Miguel, acusou ela uma noite, os olhos ingestados como os de uma toureira ferida. E a mim, estás a matar-me por dentro. Eu tentei explicar, as palavras tropeçando como eu nas escadas, ele merecia, Isabel. Pelo que nos fez, pelo empurrão que quase me matou. Mas ela virou-se, o corpo encolhido na cama como uma criança, e eu soube que o preço da vingança incluía pedaços dela. No espelho do quarto, via o meu reflexo distorcido, não o herói, mas um homem com mãos manchadas, os dedos ainda sentindo o sangue imaginário dos degraus. O isolamento de João Manuel acelerou. Amigos de Cascais, aqueles tubarões sociais que nadavam em piscinas de infinito e com vista para o oceano, viraram-lhe as costas, convites para jantares no bairro alto evaporando como orvalho ao sol. Ele mudara-se para um apartamento modesto em Oeiras, longe das falésias glamourosas, um cubículo com paredes de pladur que ecoavam a sua solidão. Eu visitava-o ali, levando garrafas de Porto Barato como ofrenda falsa, e ouvia as suas lamúrias, histórias de juventude em Coimbra, onde estudar economia com sonhos de reformar o país, só para se corromper no Banco de Lisboa, trocando ideais por comissões. Eu fiz pelo bem da família, justificava ele, os olhos úmidos refletindo a luz fraca da lâmpada de teto. Pela Isabel. Mas eu via além, o egoísmo nu, o medo da pobreza que o moldara, um rapaz pobre de trás os montes que subira pisando pescoços. Numa dessas visitas, com o mar de Oeiras rugindo ao fundo como uma plateia zombeteira, ele desabafou o segredo final. A morte da esposa não fora parte natural, mas um aborto induzido por stress das suas infidelidades, um escândalo abafado com dinheiro e silêncio. Eu a matei, Miguel, confessou ele, a cabeça entre as mãos,
os soluços sacudindo o corpo magro. E agora, o karma volta. Eu gravei novamente, o coração apertado não por pena, mas por uma justiça poética que me enchia de um prazer sombrio. Perdão é possível, pai, menti eu, tocando o seu ombro ossudo. Mas primeiro, paga as dívidas, todas. Ele assinou mais um cheque, as mãos trêmulas manchando o papel com suor, e eu saí para a noite, o ar salgado limpando o peso da culpa que começava a rastejar em mim. Enquanto isso, o plano escalava para o psicológico. Eu espalhei rumores online, perfis falsos em fóruns de finanças, posts no Reddit Portugal com detalhes, vazados, da fraude. O João Ferreira roubou a minha reforma, escreveu um anónimo que era eu, e as respostas choveram como pedras numa multidão enfurecida. Ele lia tudo, claro, ligava-me em crises de pânico, descrevendo noites sem sono, visões da esposa morta a sussurrar acusações. Ela vem nos sonhos, Miguel. Diz que eu sou um ladrão. Eu aconselhava terapia, mas internamente, regozijava, o veneno infiltrava-se, corroendo a mente como ferrugem num portão de ferro em Belém. Isabel descobriu mais. Encontrou as gravações num pendrive esquecido na secretária, e o confronto foi uma tempestade. Monstro, gritou ela, atirando o dispositivo contra a parede, onde se partiu como o meu coração ao vê-la assim. Estás a torturá-lo como ele te torturou. Chorámos juntos, abraçados no chão frio de azulejos, e pela primeira vez, duvidei, a vingança, outrora fogo purificador, agora queimava-me a mim. Para, Miguel. Pelo nosso amor. Eu prometi, mas era tarde, o mecanismo girava sozinho, impulsionado pelo ódio que plantara. O clímax aproximava-se como uma frente fria do Atlântico. O tribunal marcou sentença, prisão suspensa, mas restituição total, mais multas que o deixariam na rua. Ele implorou uma reunião familiar na vila vazia, para nos unirmos, disse. Isabel insistiu que fôssemos, os olhos suplicantes como os de uma Madonna em Capela de Mafra. Eu concordei, sabendo que seria o golpe final. A vila em Cascais estava como um esqueleto de glória passada, os jardins outrora podados com topiaria de bucho agora invadidos por ervas daninhas que se enroscavam nas estátuas de mármore, representando deuses romanos cegos para a decadência humana. O ar cheirava a sal e abandono, o Atlântico batendo nas rochas abaixo como um juiz impiedoso. Chegámos ao pôr do sol, Isabel e eu, de mão dada num gesto frágil de normalidade, o carro alugado rangendo na gravel como ossos velhos. João Manuel esperava na varanda, mais magro, os olhos fundos como poços em minas de aljustrel, vestindo um casaco poído que outrora fora de caça em terras alentejanas. Obrigado por virem, murmurou ele, a voz um fio de som perdido no vento. Abraçou Isabel com desespero paternal, mas a mim, estendeu a mão hesitante, como se temesse uma picada de escorpião. O jantar foi uma farsa ritual, sardinha assada na brasa, vinho de colar extinto como sangue, pão de milho crocante que se desfazia na boca seca de tensão. Sentámo-nos à mesa de carvalho maciço, herança de avós que construíram fortunas no Império Ultramarino, e as conversas dançavam em círculos evasivos, o tempo, a crise económica que graçava como peste em Portugal, os netos que nunca viriam. Mas sob a superfície, o oceano de ressentimentos agitava-se. João Manuel olhava para mim por cima do copo, os olhos implorando salvação, e eu retribuía com um sorriso sereno, o mesmo que usara nos dias pós-empurrão, quando fingia perdão. Isabel, no centro, média com silêncios, os dedos brincando com o guardanapo bordado, um talismã contra o caos. Foi após o café, forte e amargo como a realidade, que ele quebrou. Eu sei o que fizeste, Miguel, disse ele de repente, a voz ganhando força como uma onda que se ergue. Isabel engasgou-se, os olhos arregalados voltando-se para mim, e eu mantive a compostura, o coração acelerando como o elétrico 28 na curva do Mirador da Graça. O quê? Perguntei, inocente. Ele atirou uma pasta sobre a mesa, impressões de e-mails, screenshots de fóruns, o áudio da confissão transcrito palavra por palavra. Tu plantaste isto tudo. Os documentos falsos, as denúncias. Porquê? Pelo dinheiro. Pelo orgulho ferido. A raiva dele era um furacão, varrendo as porcelanas que tilintavam como sinos de aviso. Eu ergui-me devagar, o sol poente lançando sombras longas que dançavam nas paredes como fantasmas de família. Não pelo dinheiro, pai. Pelos anos que me roubaste. Pelos 4.000 que chupaste como um vampiro, deixando-nos secos como figos no agosto alentejano. E pelo empurrão, sentes a dor nos degraus. Eu sinto-a todos os dias, no ombro que range, na cabeça que dói nas noites de insônia. Isabel chorava agora, um soluço baixo que se misturava ao rugido das ondas, por favor, mas eu continuei, a voz firme como o granito de Sintra. Tu achaste que eu ficaria calado, um guerreiro subserviente numa sociedade onde os homens como tu pisam os de baixo. Mas Portugal mudou, a Troika ensinou-nos a morder de volta. Ele avançou, os punhos cerrados como naquele dia fatídico, mas parou, o corpo traindo a fúria com tremores.
Eu sou o teu sogro. O pai dela. Gritou, apontando para Isabel, que se encolhia como uma criança no meio da tempestade. E tu és um traidor, um rato de esgoto do bairro alto que se julga engenheiro de almas. As palavras acertaram, mas eu revidei com o golpe psicológico final. Conta-lhe, pai. Conta à tua filha como mataste a mãe dela, não no parto, mas com as tuas traições, o stress que a levou ao abismo. O silêncio caiu como uma guilhotina. Isabel virou-se para ele, o rosto uma máscara de horror, e João Manuel desabou na cadeira, a confissão escapando em golfadas, as amantes em hotéis de Lisboa, as discussões que culminaram no hospital, o silêncio comprado com cheques. Ela fugiu então, correndo para o jardim, os soluços e quando na noite que caía como um manto negro. Eu fiquei, confrontando-o sozinho, o ar carregado de iodo e ódio. Agora sabes como é cair, pai. Não de escadas, mas de pedestais. Ele chorou, um homem quebrado, implorando, perdão, Miguel. Eu pago tudo, dou-te a vila, o que quiseres. Mas o veneno estava feito, ele assinou a transferência total dos bens restantes, uma hipoteca sobre o apartamento em Oeiras, ações dispersas como sementes ao vento. Saí deixando-o ali, curvado sobre a mesa, o vinho derramado como lágrimas de sangue. Isabel e eu dirigimos de volta em silêncio, a autoestrada A5 desenrolando-se como uma veia aberta sob os faróis. Ela não falou até Oeiras, onde parou o carro no mirador com vista para o Mar Negro. Acabou-se, Miguel. Eu não posso viver com isto, o ódio que nos consome. As palavras foram um soco, e eu supliquei, as mãos no volante pegajoso de suor, era por nós, amor. Para sermos livres. Mas ela abanou a cabeça, os olhos refletindo as luzes distantes de Lisboa como estrelas caídas. Tu te tornaste como ele, obcecado pelo controle, pelo pagamento de dívidas imaginárias. Desceu do carro, chamando um táxi com o telemóvel, e partiu para a casa do pai, deixando-me sozinho com o eco do motor e o sal nas lágrimas. Os dias seguintes foram um purgatório pessoal. Ela pediu divórcio por mensagem, fria como o vento de dezembro no Rossio, e eu vaguei pelas ruas de Lisboa como um fantasma, o bairro alto agora um labirinto de memórias azedas. O vinho nos bares do Cais do Sodré não apagava a culpa, as sardinhas grelhadas no tempo rei pareciam cinzas na boca. João Manuel, livre mas arruinado, mudou-se para um quarto alugado em Linda a Velha, vivendo de pensão mínima, um eco irónico dos que ele empobreceu. Ele não me contactou, o orgulho, último refúgio, mantinha-o mudo. Mas a vingança, essa amante traiçoeira, sussurrava noites adentro, não acabou. Eu comecei a segui-lo, não com ódio puro, mas com uma curiosidade mórbida, vendo-o comprar pão no mercado local, os ombros curvados como os de um pescador envelhecido em Nazaré. Ele emagrecia, os olhos assombrados por demónios internos, e rumores chegavam, tentativas de suicídio abortadas, noites em que gritava o nome da esposa morta. Isabel mediava à distância, visitas esporádicas que a deixavam exausta, o amor filial um fardo que a curvava. Um mês depois, o inevitável, uma carta dele, manuscrita em papel pautado de caderno barato, chegada ao meu apartamento vazio. Eu sei que ganhei, Miguel. Mas a vitória é um túmulo vazio. Volta para ela, ou perde tudo. Era chantagem reversa, o último estertor de um homem que aprendera a manipular demasiado bem. Eu rasguei-a, mas as palavras ficaram, cravadas como espinhos de sobreira. O inverno caiu sobre Portugal como um manto de ferro, com chuvas que transformavam as ruas de Lisboa em rios de lama e o vento ivando nas colinas como almas penadas de Quinto Império. Eu vivia numa meia-vida, o apartamento no bairro alto agora um mausoléu de ecos, o perfume de Isabel ainda pairava nos lençóis, misturado ao cheiro de takeaway de bifanas do Ground Burger, e as noites eram preenchidas por insónias onde revivia o empurrão, não como vítima, mas como arquiteto do caos. O trabalho chamava Projetos de Renovação no Lisboa Factory, onde antigas fábricas de tecidos se transformavam em galerias de arte, metáfora cruel da minha própria regeneração falhada. Mas a mente vagava, traçando linhas de um plano final, não de destruição total, mas de redenção forçada, um exorcismo que purificasse o veneno que corríamos todos. Isabel apareceu inesperadamente numa tarde de janeiro, o céu cinzento como chumbo sobre o Tejo refletindo o seu rosto exausto. Bateu à porta com hesitação, os cabelos molhados colando-se às faces como algas, e entrou sem palavra, deixando pegadas úmidas no soalho de pinho. Ele está a morrer, Miguel, disse ela, sentando-se na cama desfeita, as mãos entrelaçadas como em oração. Não de doença, mas de dentro para fora. Recusa comida, fala sozinho. Os vizinhos chamaram a polícia ontem. Os olhos dela, outrora poças de calor, agora frios como a água do oceano em Sagres, procuravam em mim não acusação, mas salvação. Vem vê-lo. Pelo que resta de nós. Eu hesitei, o orgulho guerreando com o remorso que crescia como musgo em parede úmida. Mas concordei, e partimos para Linda a Velha no Uber que cheirava a desinfetante cigarros velhos,
o trânsito da marginal como uma serpente lenta sob a chuva. O quarto dele era um cubículo de miséria, paredes descascadas pintadas de um bege sujo, uma cama de ferro que rangia como ossos velhos, e na mesa de cabeceira, uma garrafa de uísque meio vazia ao lado de fotos amareladas, ele jovem, com a esposa radiante num piquenique em Sintra, Isabel bebê nos braços. João Manuel jazia na cama, o corpo encolhido sob um cobertor poído, os olhos semiabertos fixos no teto rachado como se visse fantasmas gravados no estuque. Rapaz, murmurou ele ao ver-me, a voz um sussurro rouco como folhas secas no outono em Monsanto. Isabel saiu para comprar remédios na farmácia local, deixando-nos a sós num silêncio pesado como chumbo. Eu sentei-me na cadeira de madeira bamba, sentindo o cheiro de doença e derrota. Porquê, Miguel? Porquê tanto ódio? As palavras saíram dele como confissão final, e eu, pela primeira vez, baixei a guarda, porque tu me ensinaste, pai. A extorsão, o controlo. Mas eu parei onde tu não paraste, não te matei, só te mostrei o abismo. Ele riu, um som seco e quebrado, tossindo fleuma que manchou o lençol. E agora? Ganhei o prémio da misericórdia. Não houve misericórdia imediata. Eu forcei-o a levantar-se, a vestir um casaco decente, e levámo-o para um passeio na praia de Carcavelos, onde as ondas castigavam a areia como punhos de Deus pagão. O vento fustigava os nossos rostos, salpicando de espuma salgada, e ali, sob o céu de chumbo, ele falou, histórias verdadeiras, não as polidas de jantares passados, mas as cruas, a pobreza entre os montes que o moldarem ladrão, a perda da esposa que o endurecera em pedra, os 4.000 euros como uma âncora para não afundar na culpa. Eu empurrei-te porque via em ti o que odiava em mim, fraqueza. Mas tu foste mais forte. As palavras acertaram como um empurrão reverso, e eu chorei, não por ele, mas pela família que o ódio fragmentara. Isabel juntou-se a nós, trazendo cafés quentes de uma esplanada próxima, e o trio improvável caminhou pela marginal, o mar um testemunho mudo. Ela perdoou primeiro, o laço sanguíneo mais forte que mármore, e eu segui, hesitante, tocando o braço dele num gesto que selava tréguas. Sem mais dívidas, disse eu. Só família. Ele assentiu, os olhos brilhando com algo novo, gratidão, talvez, ou alívio de um homem que tocara o fundo. Mas a redenção era frágil como vidro de murano. De volta a Lisboa, Isabel voltou para mim, não com paixão flamejante, mas com uma ternura cautelosa, como quem reconstrói uma casa após terremoto. Fazíamos amor devagar, redescobrindo corpos marcados por cicatrizes invisíveis, e as conversas fluíam como vinho do Dão, sobre filhos futuros, viagens ao Algarve, uma vida sem sombras financeiras. João Manuel melhorou, comeu, riu de anedotas sobre o fado que ouvia na rádio, e até ajudou num projeto meu, usando contactos antigos para aprovar licenças numa obra em Alcântara. Os 4.000 euros. Um fantasma dissipado, substituído por jantares partilhados em tascas de moraria, onde o cheiro de coelho estufado curava feridas antigas. Ainda assim, o passado sussurrava. Numa noite de março, com as amendoeiras em flor pintando Sintra de rosa, ele confessou o remorso final. Eu mereci cada golpe, Miguel. Mas obrigado por não ires até ao fim. Eu abracei-o, sentindo os ossos frágeis sob a camisa, e soube que a vingança, no fim, fora um espelho, mostrara-nos a todos os monstros que habitávamos. Isabela engravidou nessa primavera, um milagre anunciado por náuseas matinais e testes de farmácia positivos, e a família renasceu, não perfeita, mas autêntica como o barro de Estremoz. O verão chegou a Portugal com a fúria de um touro em corrida de San Fermin, mas para nós, era renascimento. A barriga de Isabel arredondava-se como as colinas de Dor Vinheteiro, e passeávamos pelo Jardim da Estrela, onde as crianças brincavam sob fontes murmurantes, sonhando com nomes, talvez João, em homenagem redimida, ou Maria, pela avó perdida. João Manuel, agora só, pai, sem qualificadores, instalara-se num apartamento pequeno em Benfica, perto do Estádio da Luz, onde os jogos de futebol ecoavam como hinos de comunidade. Ele visitava semanalmente, trazendo frutas frescas do mercado de arroios e histórias de juventude que agora ria, não como lições de superioridade, mas como advertências humildes. Eu fui um idiota, rapazes, dizia ele a mim e aos amigos imaginários do futuro neto, batendo no joelho com uma palmada que soava alívio. Eu regressei ao trabalho com vigor renovado, supervisionando a construção de um centro comunitário no Intendente, um bairro outrora marginal que renascia com street art e cafés éticos. Cada viga erguida era uma vitória sobre o passado, e o cheque dos subsídios, irónico, vindo de fundos estatais que ele outrora manipulava, pagava as contas sem fantasmas. Lisboa, a cidade traidora de amantes e fortunas, perdoava-nos com os seus encantos, piqueniques no Parque Eduardo VII com queijos de serpa e broa de milho, noites de fado na adega Machado onde vozes roucas curavam almas, e fins de semana em Óbidos, a vila medieval onde as muralhas nos protegiam do mundo. Mas o trauma não evaporava como névoa matinal, infiltrava-se em momentos inesperados. Uma escada no metro do Rossio fazia-me hesitar,
o coração acelerando com flash do tomo, e Isabel acordava de pesadelos onde via o pai empurrando-me para o vazio. João Manuel, por sua vez, evitava bancos, preferindo transações em numerário que cheiravam a tempos pré-euro, e os seus olhos por vezes distantes traíam noites de insônia onde a esposa morta ainda sussurrava. Falávamos disso em terapia familiar, num consultório discreto no Príncipe Real, onde uma psicóloga de sotaque minhoto nos guiava através do labirinto da culpa. A vingança é um ciclo, dizia ela, mas o perdão é a chave que o quebra. Nós quebrávamos, devagar, com lágrimas e risos misturados, como o vinho que fermenta em adegas de Vila Real. O nascimento veio em setembro, sob um céu de safira sobre o Hospital de Santa Maria. O bebé, um rapaz, com olhos castanhos como os da mãe e um choro vigoroso como o mar de Ericeira, chamámo-lo Afonso, por um rei que unificara Portugal com mão firme mas justa. João Manuel segurou primeiro, as mãos trêmulas envolvendo o corpinho minúsculo, e chorou abertamente, lágrimas que lavavam décadas de secura. Obrigado, filho, murmurou ele para mim, passando o bebé com reverência. Por me dares uma segunda chance. Eu assenti, a garganta apertada, sentindo o peso da paternidade nova misturar-se ao alívio antigo. Anos fluíram como o Tejo para o oceano. Afonso cresceu correndo pelas praias de Cascais, construindo castelos de areia que o avô contava histórias para defender, contos de dragões financeiros e heróis engenheiros que venciam com inteligência, não com punhos. Isabel floresceu como gerente de uma galeria no Chiado, expondo artistas que capturavam a alma portuguesa em telas cruas, e eu ascendia sócio na firma, projetando pontes que ligavam bairros divididos. João Manuel, aos 70, voluntariava-se em centros de apoio a devedores, partilhando lições amargas com tom de quem sobreviver ao inferno: o dinheiro é ilusão, a família é o tesouro. Numa noite de verão, 10 anos após o empurrão, reunimos-nos na Vila Restaurada, eu comprara-a com lucros limpos, transformando-a em casa de família. O jantar era lauto, cataplana de marisco fumegante, vinho verde gelado que borbulhava como risos, e fada ao vivo de uma cantora de Alfama cujas notas ecoavam nas falésias. Afonso, agora um miúdo de pernas compridas, perguntou inocente: avô, por que é que o pai te odiava antigamente? O silêncio caiu, mas João Manuel sorriu, os olhos sábios, porque eu era cego, rapaz. Mas o amor abre os olhos. Rimos, brindando ao passado que nos forjara, e eu, olhando para a mesa, soube, a vingança fora o catalisador, mas o perdão, o verdadeiro triunfo. Hoje, aos 45, caminho pelas escadas da nossa casa sem medo, o ombro curado e a alma cicatrizada. Portugal, com as suas colinas traiçoeiras e mares generosos, ensinou-me que a vida é um fado, melancólico, imprevisível, mas rico em redenções inesperadas. João Manuel partiu pacificamente no seu 90º aniversário, rodeado de netos e histórias, e no funeral em Sintra, sob românceras em flor, eu sussurrei: descansa, pai. A dívida está quitada. E assim, o ciclo fecha-se, não com ódio, mas com a quietude de quem aprendeu a perdoar, a si mesmo, acima de tudo.